O meu nome é Cíntia Borges. Eu sou bacharel em Estética e Teoria do Teatro na Unirio e também bolsista IC Ações Afirmativas. Meu orientador é o professor André Luiz Gardel e o nome da minha pesquisa é Um Parangolé Chamado Brasil. As motivações que me levaram a começar esse projeto de iniciação foi uma inquietação em relação à cultura brasileira, de forma geral, né? Apesar de eu estar aprimorando meus estudos na área do teatro. Mas eu tenho uma curiosidade por investigar o que poderia ser característico da nossa cultura. E aí eu chego no meu objeto de pesquisa, que é o tema da antropofagia. O contexto da pesquisa está relacionado a um recorte histórico entre os anos 60 e 70. E aí eu evoco a imagem, por exemplo, do tropicalismo, do movimento neoconcreto. E, ao mesmo tempo, eu preciso fazer um resgate para sedimentar essa pesquisa. Então, eu evoco outros nomes, outras imagens importantes. A figura de Oswald de Andrade, o Manifesto Antropofágico, né, o próprio movimento modernista. E o objetivo principal da pesquisa é me aproximar desse conceito, entendê-lo um pouco melhor, né, dissecá-lo a partir do manifesto, a partir da teoria do Oswald de Andrade, e verificar as reverberações possíveis que acontecem na nossa cultura a partir de então. O manifesto é de 1928, então, de lá para cá, acontecem vários momentos assim de destaque, né, do ponto de vista de expressão artística, expressão cultural. E aí eu chego na obra do artista Hélio Oiticica, que é o meu laboratório, digamos, para pesquisa, né, o meu laboratório de imersão para pesquisa. E eu tento ver como que ele, a partir da maneira como ele trabalha, a partir do experimentalismo e das relações que ele tem com a sua condição de artista, como é que essa questão da antropofagia poderia aparecer, se ela aparece, se eu consigo encontrá-la no trabalho dele. Então, agora eu posso encaminhar a minha fala para a questão da metodologia. Eu fiz um mergulho a partir das leituras, né, no estudo das teorias de ambos os artistas, buscando estabelecer relações, vendo como que uma teoria poderia fortalecer a outra, ou me dar condições, né, para poder fazer esse filtro, né. E duas leituras são essenciais para a minha pesquisa. O livro de Caetano Veloso, Verdade Tropical, porque ele traz todo um contexto, porque a própria maneira como ele foi escrito abre o nosso horizonte para essa questão da antropofagia, porque ele recebe influências de muitos lugares da expressão artística, e ele recombina isso, e ele tem uma visão muito particular do contexto, tanto no Brasil e no mundo, né? Então, o próprio ato de ler o livro já vai criando condições para eu fazer essa análise posterior do trabalho do Hélio. E
Num segundo momento, assim, nesse aprofundamento da produção teórica, que já existe, né, eu chego nos textos do Hélio. E eu considero esse momento muito importante, porque é o momento em que eu realmente consigo acessar o pensamento, para poder compreender as experimentações que ele faz ao longo do trabalho dele. E aí eu gostaria de fazer uma pequena... um passeio visual, rapidamente, por algumas imagens, porque as próprias imagens vão dando respaldo à minha investigação, né? O que a gente consegue ler a partir dessas imagens já são indícios da manifestação da antropofagia. Então tem esse primeiro momento, que é o momento que o Hélio produz esse trabalho, é uma série de guaches em papel, e aí ele já identifica, ele mesmo, né, já identifica que há um conflito entre o espaço pictórico e o espaço extrapictórico. Então, ele vai avançando, e aí nós chegamos nos bilaterais relevos espaciais, que é quando ele realmente faz a transição da pintura, ou do plano bidimensional, né? E ele coloca essa pintura no mundo. E a maneira como ele faz isso é buscando a relação com o espaço, né? Então ele cria os bilaterais, que são essas chapas, e que elas já convidam a uma aproximação, a uma interação, né? E também os relevos espaciais, que já trazem mais uma dimensão para os objetos, né? E para a instalação, porque são figuras que lembram, que têm formas, né? E que ele explora a tridimensionalidade e a cor. Mais adiante, a gente avança para o material que ele produz e nomeia como penetráveis, e também os bólides. Nos penetráveis, você faz um passeio, né? Você faz uma exploração a partir do seu corpo, né? Você tem um lugar que você entra e um lugar que você sai. Você faz um percurso, né? E os bólides já são objetos que podem ser manuseáveis. Então, tem uma relação corporal, mas também tem uma relação de intervenção direta, assim. E aí nós chegamos no momento da criação dos parangolés, que é o momento em que o Hélio está muito mergulhado no trabalho com a Escola de Samba da Mangueira, e é nesse contexto da comunidade, do samba, do carnaval, que ele é inspirado e cria essa peça, né, que ela em si tem muitos desdobramentos, né, não só com relação à antropofagia, mas questões políticas, questões de identidade, né, questões da arte e o coletivo. E, por fim, a gente pode falar das manifestações ambientais, que são... eu vou me permitir usar aqui uma expressão, a palavra cenográficos, né? Porque tem uma amplidão, tem um espaço de relação maior, né? Com objetos, com elementos da natureza, com elementos do urbano. E o que é importante destacar, assim, nessa pequena incursão que a gente fez nas imagens, é que, à medida que ele vai avançando, que ele tira a pintura do quadro, da sua situação bidimensional, e vai avançando para o espaço, ele ganha espaço, a pintura ganha o mundo, ganha o espaço,
e, ao mesmo tempo, convoca, assim, num grau crescente, a participação. Então, na mesma medida em que ele abandona o quadro, ganha o espaço e permite a participação do espectador, num grau acentuado, num grau que vai se desenvolvendo. Então, existe uma relação muito forte entre o espaço, entre o corpo de quem visita as exposições ou de quem experimenta vestir o parangolé. Bom, com relação à conclusão, digamos assim, eu verifico sim a existência de vestígios, de rastros, de graus dessa relação da cultura com, a partir da antropofagia, a partir dessa dinâmica de existe uma abertura para receber, e a partir do momento em que eu recebo, em que eu interajo com esses elementos, com a cultura, com a música, com aquilo que me chega, eu processo isso de alguma forma, eu faço uma decodificação, e isso se transforma numa outra coisa, né? E esse resultado é um resultado muito genuíno, muito característico da nossa cultura. E isso envolve outras questões, né? Questões históricas, questões de formação da nossa língua, dos nossos costumes, né? Mas, de modo geral, é possível identificar no trabalho dele essa relação. E a principal conclusão que eu gostaria de registrar é, como pesquisadora, eu me vi motivada a fazer uma relação, não só que não é externa, que não é apenas de alguém que acessa informações. O contato com a obra do Hélio te convida a um mergulho, a um envolvimento, a uma interação de ordem mais profunda. E então ele te coloca como, da mesma forma que ele coloca o espectador como participador, o pesquisador também se torna um participador. E, como desdobramento, um criador, né? Porque, considerando toda a obra do Hélio, todo o envolvimento dele com a cultura, com a cidade, com o que acontece no mundo, isso tudo é muito vivo e está sempre se rearranjando, se reorganizando e gerando novas expressões culturais, novas expressões artísticas. Por fim, eu gostaria de registrar, né, a bibliografia essencial, primordial, e agradecer. Muito obrigada.